Em 1965, um matemático britânico publicou uma frase que parecia ficção científica, mas nasceu no coração real da computação moderna. Ele escreveu que a primeira máquina ultra-inteligente poderia ser a última invenção que o homem precisaria fazer. O nome dele era Irving John Good, ou I.J. Good, e o documento não previa apenas máquinas mais espertas. Previa o momento em que o controle humano poderia deixar de ser o centro da história. Antes de virar uma referência sobre inteligência artificial, Good foi moldado por um mundo de segredo. Ele nasceu em Londres em 1916 como Isadore Jacob Goodach e mais tarde anglicizou o nome. Formou-se em matemática em Cambridge, fez doutorado e entrou num lugar onde máquinas e humanos disputavam velocidade mental. Esse lugar era Bletchley Park, a fábrica silenciosa da quebra de códigos britânica. Em Bletchley Park, Good trabalhou próximo de Alan Turing, especialmente no ambiente dos criptanalistas que enfrentavam comunicações alemãs cifradas. O ponto importante não é romantizar a guerra, mas entender a escola intelectual, estatística, probabilidade, máquinas eletromecânicas e pressão extrema. Ali, uma pergunta deixou de ser abstrata. Até onde uma máquina pode ampliar a inteligência humana antes de começar a competir com ela? A máquina símbolo desse período foi o Colossus, construída para acelerar a análise de mensagens cifradas de alto nível. Good não inventou sozinho essa máquina, mas viveu dentro do ecossistema que provou algo assustador para a época. Eletrônica podia executar tarefas intelectuais em escala impossível para humanos. O sigilo britânico manteve muitos detalhes enterrados por décadas, quando a história veio à luz. A raiz da profecia de Good ficou mais clara. Depois da guerra, Good continuou trabalhando em estatística, probabilidade e computação. Ele passou por Manchester, GCHQ, laboratórios de pesquisa e Oxford, sempre no ponto de contato entre incerteza, evidência e cálculo. Em 1953, seu nome apareceu ligado à estimativa Good-Turing, publicada em Biométrica, com raízes no trabalho estatístico de Turing. Não era um futurista de palco. Era alguém treinado para medir o desconhecido. Enquanto Good refinava a linguagem da probabilidade, outro campo estava ganhando nome. Em 1956, a Conferência de Dartmouth ajudou a consolidar a expressão artificial intelligence, associada a John McCarthy e outros pioneiros. O clima era de ambição. Se raciocínio era manipulação de símbolos, talvez máquinas pudessem raciocinar. Good observou essa onda com uma pergunta mais perigosa. E se a máquina também pudesse redesenhar a própria onda? O documento central se chama Speculations concerning the First Ultra-Intelligent Machine. Ele apareceu em Advances in Computers, volume 6, publicado pela Academic Press com Good como autor e Franzelli, Alt e Maurice Rubinoff como editores da série. As páginas registradas em catálogos acadêmicos vão de 31 a 88. Em algumas bases modernas aparece 1966. Mas a referência clássica e o copyright apontam 1965. A origem do texto é ainda mais reveladora que a data impressa. A nota editorial informa que ele foi baseado em palestras dadas em outubro de 1962 numa conferência sobre biocomunicações na Universidade da Califórnia em Los Angeles, e em janeiro de 1963 nas sessões de inteligência artificial da IEC. O primeiro rascunho ficou pronto em abril de 1963. A versão levemente emendada foi concluída em maio de 1964. Isso muda a leitura. Good não acordou em 1965 com uma frase brilhante. Ele vinha amadurecendo uma tese diante de cientistas da computação, neurologistas, matemáticos e engenheiros. A pergunta não era apenas técnica, era biológica. Como o cérebro organiza significado, memória e decisão, a resposta de Good misturava redes neurais, teoria de subassemblies e a ideia de que pensamento poderia ser descrito sem magia. Uma das bases citadas por Good era Donald Ebb, psicólogo canadense conhecido pela teoria das assembleias celulares. Ebb havia sugerido que grupos de neurônios poderiam formar padrões estáveis ligados ao aprendizado. Good pegou essa inspiração e falou em uma teoria de subassemblies, tentando explicar significado e recordação em termos mais mecanizáveis. Era uma ponte inicial entre neurociência especulativa e arquitetura de máquinas inteligentes. A definição de Good é o coração do caso. Uma máquina ultra-inteligente, para ele, seria capaz de superar de longe todas as atividades intelectuais de qualquer ser humano, por mais brilhante que fosse. E aqui vem o movimento fatal. Projetar máquinas também é uma atividade intelectual. Logo, uma máquina assim poderia projetar máquinas ainda melhores. Desse raciocínio nasceu a expressão inteligência explosion. Não era apenas crescimento rápido, nem uma metáfora vaga para progresso tecnológico. Era um ciclo de realimentação. Inteligência cria uma máquina melhor, que cria outra melhor, que acelera o processo além da escala humana.
O ponto de Good era brutalmente simples. Quando a inteligência se torna capaz de melhorar a própria fonte, a história muda de velocidade. Por isso a frase da última invenção ficou tão poderosa. Good não estava dizendo que ferramentas acabariam, mas que a cadeia de invenção poderia sair das mãos humanas. O inventor deixaria de ser a espécie humana e passaria a ser a máquina que inventa máquinas. O futurismo começa a ficar sério quando a pergunta muda de o que construiremos para o que aquilo construirá depois de nós. O texto também tinha uma abertura provocadora. Good sugeria que a sobrevivência humana dependeria da construção antecipada de uma máquina ultra-inteligente. Parece contraditório, mas essa era a tensão dele. A máquina poderia resolver problemas grandes demais para nós, mas também poderia inaugurar um regime que já não entenderíamos. Good não vendia conforto. Ele formulava uma aposta com risco existencial embutido. É aqui que o mito do documento secreto precisa ser afinado. O artigo foi publicado, catalogado e citado, não era um dossiê clandestino escondido numa gaveta. Mas sua genealogia vinha de Bletchley Park, GCHQ e de uma cultura em que computação avançada cresceu sob sigilo. O segredo real não era o papel em si, era o mundo que treinou Good para enxergar máquinas como multiplicadores de poder cognitivo. Good também não escrevia isolado de uma tradição. O século XX já tinha Norbert Wiener falando de cibernética, Claude Shannon formalizando informação, Alan Turing perguntando se máquinas poderiam pensar e Rosa Asp explorando sistemas adaptativos. O artigo de 1965 junta essas correntes com uma virada própria. Ele não pergunta apenas se máquinas podem pensar. Pergunta o que acontece quando elas melhoram o mecanismo do pensar. Nos anos seguintes, a ideia viajou. Good se mudou para Virginia Tech em 1967, tornou-se professor de estatística e continuou sendo lembrado como uma mente difícil de encaixar. Criptanalista, probabilista, consultor e especulador disciplinado. Ele também foi consultor em 2001, A Space Odyssey, filme que cristalizou o medo cultural de uma inteligência artificial fora de controle. A profecia saía do papel e entrava no imaginário. A conexão com HL9000 é tentadora, mas precisa de cuidado. Good não criou sozinho o medo da máquina consciente, e o cinema simplifica o que o artigo fazia com precisão matemática. Ainda assim, há uma ponte real. A cultura começou a perceber que computadores não seriam apenas calculadoras maiores. Eles poderiam se tornar agentes, sistemas com metas, decisões e opacidade crescente. Décadas depois, Vernor Vinge usaria a palavra singularidade tecnológica para descrever um horizonte em que a inteligência superior à humana tornaria o futuro difícil de prever. Nick Bostrom, em Superintelligência, recolocaria o argumento no centro do debate filosófico e estratégico. Mas a engrenagem original já estava em Good, autoaperfeiçoamento recursivo. A explosão de inteligência é menos uma data no calendário e mais um mecanismo. Como esse texto chegou até hoje? Por catálogos acadêmicos, reimpressões, citações e arquivos digitais. A Virginia Tech preservou uma versão em relatório técnico em 2005, e bases como DBLP, Phil Papers e Science Direct mantêm o rastro bibliográfico com DOI metadados. A sobrevivência da ideia mostra uma lei dura da cultura científica. Um papel pequeno em circulação certa pode atravessar gerações. O ensinamento não é temam todas as máquinas. Isso seria preguiçoso. A lição de Good é que inteligência não é apenas uma ferramenta. Quando combinada com capacidade de autoaperfeiçoamento, ela vira uma força que altera a própria produção de ferramentas. O risco não nasce quando a máquina fica parecida conosco. Nasce quando ela fica boa demais em continuar sem nós no centro. A revelação é esta. Em 1965, Good não previu simplesmente chatbots, robôs ou computadores mais rápidos. Ele identificou a dobradiça conceitual do século XXI. Se uma inteligência artificial puder melhorar o processo que cria inteligências artificiais, o controle deixa de ser uma questão de botão vermelho. Passa a ser uma questão de alinhamento, governança, arquitetura e tempo. O futuro não dispara quando a máquina pensa, dispara quando ela aprende a se redesenhar. E Good morreu em 2009, mas sua pergunta continua aberta sobre cada laboratório, empresa e governo que acelera a inteligência artificial. O documento de 1965 nos obriga a trocar deslumbramento por responsabilidade. Construir poder cognitivo exige prever o que esse poder fará quando crescer. Esta foi a reportagem da Era da IA. Se este mergulho te fez pensar, inscreva-se no canal e acompanhe o próximo capítulo antes que ele seja escrito por máquinas. Há um detalhe quase escondido na origem do texto. Ele não nasceu como manifesto de internet, nem como pânico de laboratório moderno. Good registrou que a versão publicada vinha de palestras dadas em 1962 na UCLA e em 1963 em sessões de inteligência artificial do IE. O primeiro rascunho ficou pronto em abril de 1963. A versão ajustada em maio de 1964. Ou seja,
Antes do Vale do Silício virar religião, a pergunta já estava formulada. E Good não falava como turista da computação. Em Bletchley Park, ele trabalhou em UT8 e depois na Neumann, perto de Max Neumann, Donald Michie e das máquinas Colossus. Ali, cálculo, guerra e segredos se misturavam em escala industrial, quando ele imaginou uma máquina capaz de projetar máquinas melhores. Estava carregando uma memória concreta. Inteligência organizada já havia vencido batalhas antes de virar produto. O texto apareceu em Advances in Computers, volume 6, nas páginas 31 a 88, editado por Franz Out e Maurice Rubinoff pela Academic Press. Isso importa porque a ideia não estava enterrada num bilhete excêntrico. Ela entrou numa série técnica respeitável sobre o futuro da computação. A expressão ultra-inteligente machine não era marketing. Era uma definição operacional. Uma entidade capaz de superar qualquer homem em atividades intelectuais, incluindo o próprio projeto de máquinas. A história real, então, é mais incômoda do que a lenda. Good não pediu que desligássemos o futuro, pediu que entendêssemos a assimetria antes de atravessá-la. 60 anos depois, cada avanço em agentes, modelos que programam e sistemas que automatizam pesquisa reabre aquela página de 1965. Comente, você acha que ainda estamos no comando do ciclo? Inscreva-se na Era da IA. Ative o sino e acompanhe o próximo capítulo antes que ele acelere sem pedir licença.